Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos tratar sobre o trovadorismo, certo? O trovadorismo que corresponde às primeiras manifestações literárias que aconteceram na Europa no período medieval. O trovadorismo surgiu na Península Ibérica e, como vocês podem perceber, à medida que estudaremos as obras, o idioma falado era o galego-português, certo? Então, como vocês podem observar, o nome trovadorismo vem de trovador. Trovador, que quer dizer cantor. Por quê? Porque as obras produzidas durante o período medieval eram todas cantadas acompanhadas por instrumento musical, certo? Por isso o nome trovadorismo, porque trovadorismo quer dizer cantar. E as obras na época eram cantadas. Por isso dizemos que eram trovas ou cantigas, certo? O trovadorismo foi toda a produção literária que aconteceu durante os séculos XI e XII. Durante o trovadorismo, a gente observa que o contexto histórico corresponde ao período medieval, período teocêntrico. Como assim teocêntrico? Foi o período em que a igreja detinha todo o poder cultural, todo o poder político, certo? A sociedade era marcada pelo pensamento religioso, de temor a Deus. E assim, a igreja controlava toda a sociedade. Esse período foi um período feudal. Como assim? A política era regida pelos senhores feudais, que eram os grandes proprietários de terra que possuíam feudos, ou seja, eles possuíam terras, eles detinham a maior parte das terras e também detinham o poder político junto com a igreja de toda a sociedade, certo? A igreja medieval tinha praticamente o controle tanto político como também do saber. Por isso, observamos que os trovadores eram todos homens que pertenciam à igreja ou à nobreza, certo? Chamamos de trovadores aos compositores das cantigas trovadorescas, ok? Esses trovadores, eles poderiam simplesmente compor as cantigas, como também compor e cantá-las. Os trovadores sempre eram pessoas, sempre eram homens da igreja, né? Não existiam mulheres trovadoras, eram sempre trovadores, eram padres, frades, reis ou com outros títulos nobres. Existiam também os jograis, que eram homens do povo, que reproduziam cantando essas cantigas. Não existiam trovadores entre o povo. Por quê? Porque, como eu já havia falado anteriormente, as letras eram um direito apenas dos nobres ou do clero, que eram as pessoas que compunham a igreja. Como eu havia falado,
As obras produzidas durante o trovadorismo eram chamadas de cantigas. Eram as cantigas trovadorescas, que pertenciam a dois gêneros diferentes, certo? Existiam as cantigas trovadorescas que pertenciam ao gênero lírico e aquelas que pertenciam ao gênero satírico. Então, as cantigas que pertenciam ao gênero lírico, no caso, eram aquelas que falavam sobre sentimento. E as cantigas que pertenciam ao gênero satírico eram aquelas em que o escritor fazia uma crítica a alguém ou a alguma instituição da sociedade. Pertenciam ao gênero lírico as cantigas de amor e de amigo, certo? Então, existiam dois tipos de cantigas pertencentes ao gênero lírico: a cantiga de amor e a cantiga de amigo. Na cantiga de amor, é sempre um homem que fala do seu sofrimento amoroso por uma mulher, certo? Então, o eu lírico é sempre masculino. E o tema da cantiga é sempre o sofrimento que ele sente por um amor não correspondido. Percebemos na cantiga de amor a presença da vassalagem amorosa. Como assim? Observamos na cantiga de amor que o eu lírico vai se referir à amada sempre como senhora. Então, observamos aí que ele se coloca numa situação de vassalo da amada, numa situação de servo, numa situação servil diante da amada. Veja que o tema principal das cantigas de amor é sempre um amor não correspondido, um amor impossível. Por isso, ele sempre vai demonstrar um sofrimento amoroso. Vamos ler aqui um trechinho de uma cantiga de amor de Afonso Fernandes. Senhora minha, desde que vos vi, lutei para ocultar essa paixão que me tomou inteiro o coração. Mas não o posso mais e decidi que saibam todos o meu grande amor, a tristeza que tenho, a imensa dor que sofro desde o dia em que vos vi. Então, como vocês puderam perceber, a cantiga de amor é uma cantiga pertencente ao gênero lírico e tem como características o amor cortês e a vassalagem amorosa. O eu lírico é masculino e a presença da coita amorosa. Coita amorosa, que quer dizer sofrimento amoroso, certo? A cantiga de amor é originada na Provença, uma região da França. Como uma cantiga pertencente ao gênero lírico, além da cantiga de amor, também existe a cantiga de amigo, certo? Existem diferenças entre a cantiga de amor e a cantiga de amigo. Enquanto que na cantiga de amor, o eu lírico é masculino, na cantiga de amigo, o eu lírico é feminino, certo? Lembrando que quem produziam as cantigas eram sempre homens. Mas ao escrever, o escritor assume um personagem que a gente chama de eu lírico. E esse eu lírico, esse personagem que fala na obra é feminino, é uma mulher, certo? E o tema da cantiga de amigo será sempre a saudade que a mulher sente do amado dela, que partiu e está demorando, que partiu e não voltou.
E ela sempre se refere a esse amado por amigo, porque naquela época, no período medieval, amigo significava namorado, certo? Como naquela época as mulheres não podiam, de forma alguma, falar diretamente dos seus sentimentos a um homem, então a gente observa que nas cantigas de amigo, a mulher, que é o eu lírico, vai falar dos seus sentimentos, no caso, suas apreensões pelo amigo que foi embora, sempre aos elementos da natureza, às flores, aos rios, aos pássaros, certo? Vamos ler aqui uma cantiga de amigo, escrita por Dom Diniz. Ai flores do verde pinho, se sabedes novas do meu amigo, ai Deus, onde está ele? A gente observa que nas cantigas de amigos sempre haverá a presença do paralelismo. O que é paralelismo? É a repetição das estrofes várias vezes. Então, isso é paralelismo, certo? Então, como a gente pode perceber, a cantiga de amigo pertence ao gênero lírico, tem origem na Península Ibérica, na zona rural da Península Ibérica, a presença do paralelismo. O eu lírico é feminino, é sempre uma mulher que fala da saudade que sente pelo namorado, e ela fala dessa saudade aos elementos da natureza. Falamos do gênero lírico, falaremos agora do gênero satírico. Falei que pertence ao gênero satírico aquelas obras que servem para ridicularizar, criticar alguém ou uma instituição social, certo? Existem dois tipos de cantigas que pertencem ao gênero satírico: a cantiga de escárnio e a cantiga de maldizer. Ambas servem para criticar, ridicularizar algo ou alguém. Com uma diferença: na cantiga de escárnio, a linguagem é mais elegante e a pessoa identificada, a pessoa criticada não é identificada. Não fala-se nomes, não fala-se nome de ninguém. Já na cantiga de maldizer, há o uso de palavras de baixo calão, ou seja, de palavrões. E a pessoa criticada sempre será identificada, certo? Então, temos aqui uma cantiga de escárnio de João Garcia de Guilhard. Ai, dona feia, você foi reclamar? Que nunca te louve meu cantar, mas agora eu quero fazer um cantar, em que te louvarei de qualquer modo. E veja como quero te louvar, dona feia, velha e maluca.